Você conhece a história de Prometeu? Segundo a mitologia grega, Prometeu era um titã astuto, mas que não admirava a forma como o sistema era definido. Ele olhava os deuses em seus banquetes, cheio de fartura e prazer, enquanto os humanos sofriam com o frio e a escuridão. O titã, incomodado com isso, talvez o único ali, seguiu essa compaixão, seguiu a sua dignidade e roubou o fogo divino, entregando aos mortais. Esse fogo representava não só um lugar aquecido, mas luz, técnica, inteligência e civilização. Foi um marco para o humano sair da escuridão e se tornar um indivíduo civilizado e promissor. No entanto, Zeus, o mestre do Olimpo, ficou furioso com o ato de Prometeu, condenando-o imediatamente a ficar acorrentado em uma rocha, e todos os dias, não bastava só ficar acorrentado, uma águia também colossal se alimentaria do seu fígado. Mas, como Prometeu era imortal, esse fígado iria se regenerar toda noite, e dia após dia a tortura continuava. Entretanto, o que Zeus e os outros deuses não esperavam é que Prometeu não disse uma palavra sequer. Não gritou, não pediu por clemência, não se agitou. O silêncio de Prometeu, sua calma, representava sua convicção. Ele demonstrou que não se arrependeu do ato. Muito pelo contrário, ele manteve a atitude mesmo após a dor e o sofrimento. Ele não era um fraco, ele era um espírito inquebrável, digno. Esse mito possui um significado óbvio. O preço do progresso sempre exige sacrifício. O silêncio de Prometeu mostra como o sofrimento, quando aceito com firmeza, pode se tornar grandeza. A cada passo que dá, sentindo dor, sentindo a vida te castigar, sendo moldado pelas escolhas e conquistas, quanto mais você avança no silêncio, sem reclamar ou desejar facilidades, mais forte se tornará, até que chegue um ponto que nada irá te abalar. Nada tirará a sua convicção e resiliência, assim como Prometeu. É uma história sombria, claro, mas que representa o tema desse vídeo. A maioria das pessoas hoje, se olhar ao redor, querem dinheiro fácil, buscam as futilidades que visualizam todos os dias na internet. Não estudam, não leem, e quando não conseguem entender um obstáculo, quando não se sentem à vontade com uma situação que exige, elas imediatamente recuam. A maioria é assim. Desejo genérico, mas recua diante do real progresso. Se você não aguenta ler uma página de um livro concentrado, por que não investe nesse hábito da leitura, ao invés de falar que é difícil de entender? Se você acha também chato trabalhar, por que não entende primeiro os valores desse trabalho? Se você é um fraco indisciplinado, por que não começa hoje com uma disciplina que te favorecerá no futuro? Sem dizer nada, sem se fazer de vítima, pois o sacrifício junto com o silêncio moldará o seu caráter, definirá a sua virtude, fortalecerá o seu propósito. Quanto mais convicto você estiver, quanto mais definido em seus princípios, mais a força de vontade e motivação terá para avançar. Por isso está aí, sem vontade agora. Você não se honra, você não faz o básico por si mesmo. Mas não se preocupe. Falarei agora alguns princípios que, caso coloque na cabeça e siga em frente para valer, certamente se transformará em algo muito melhor do que é hoje. O impacto psicológico. Existe um certo efeito psicológico em relação a calar a boca e ficar na sua, focando somente nas suas questões, pois o normal
É reclamar, exigir, pedir algo. É o que as pessoas fazem quando sentem a pressão. Boa parte só cede a essa pressão e pede por uma situação mais fácil. Fala mais do que tenta fazer. Mas aquele que fica em silêncio pode parecer difícil no começo, mas desenvolve o hábito de raciocinar ao invés de falar. Toda dificuldade ele pensará primeiro, não de forma desesperada ou excessiva, mas com calma. Cada ideia será testada discretamente. Cada sentimento ruim será contido. Cada pingo de energia será usada ao seu favor. E ele conseguirá tudo isso porque, em vez de encher a cabeça de barulho e chamar a atenção de forma desnecessária, o indivíduo ficará quieto e concentrado em cada uma dessas etapas do plano, escutando a sua intuição e se tornando mais observador. Porque é isso que o silencioso faz. Ele sabe que é inútil reclamar. Sabe que só o deixará vulnerável pedir ajuda a alguém que muito provavelmente não ajudará. Então, ele tenta primeiro. Faz tudo o que é possível. Se esforce em relação a si próprio. Porque se tem alguém que o entenderá, se tem alguém que o ajudará, é ele mesmo, óbvio. Você é o único que pode acessar o seu potencial e auxiliar quem de fato é, mas só conseguirá esse efeito se realmente se concentrar. Logo, quanto mais em silêncio você fica, tomando atitudes em prol do seu sucesso, mais concentrado será e mais definido será o seu autocontrole também. Até porque quando você fica quieto, milhares de pensamentos te atacarão. Influências externas, barulho. Só que conforme você exige de si mesmo essa concentração, pisando firme nessa direção do foco e do progresso, mais aprenderá a conter esses elementos desnecessários e ridículos da sua vida, até mesmo excluindo para sempre hábitos e pensamentos ruins que carregava antes. Afinal, nesse silêncio e prática da razão, você estimula melhor o seu raciocínio. Você exercita a tua mente, adquirindo força e autoconhecimento necessário para eliminar tudo que antes não percebia que era pura besteira. Então, esse é o impacto psicológico de calar a boca e parar de reclamar. Só seguindo o teu rumo. Você limpa a mente, exercita a razão, ganha concentração e, em sequência, para de perder tempo. Nesse silêncio, você se leva mais a sério. E creio que só de adquirir esse benefício, já valerá a pena ficar quieto e seguir o teu rumo. Modernidade. Para ser sincero, tal sacrifício nem é mais sacrifício hoje. Uma dieta, por exemplo. Você se esforça para cortar açúcar e comida industrializada, passando a comer melhor. Pense bem, você tem que focar para parar de comer doces e comidas nojentas, totalmente artificiais, para então conseguir comer uma carne decente e legumes? Você tem que se esforçar para parar de comer uma lasanha industrializada e comer uma salada fresca, orgânica e diversificada? Que tipo de sacrifício é esse que troca o terrível pelo ótimo? Não deveria ser o contrário? O mesmo com festas, companhias erradas, bebidas. A pessoa promete para ela mesma focar em parar de fumar, parar de se embriagar, parar de ir em lugares insalubres e barulhentos. A opção dela, se for pensar, é se destruir ou focar em si mesma. E ela ainda precisa de força de vontade para escolher o certo? Entende o que quero dizer? Claramente as opções de se cuidar, se alimentar melhor, treinar o corpo, exercitar a mente, ler, estudar e trabalhar cada vez melhor são disparadas as melhores alternativas. Então, me responda que sacrifício é esse, sendo que você só precisa
se direcionar para o melhor da vida. Bom, eu vou dizer agora o porquê é tão difícil. Porque as pessoas estão totalmente doentes da cabeça. Esse é o ponto. Afinal, só existe uma realidade para que elas não enxerguem o que é claramente melhor para elas. Estão iludidas, alienadas, sem usar o cérebro da maneira correta. E não é exatamente isso? O celular, a TV, as polêmicas, o excesso de informação, maratonar séries, filmes, jogar excessivamente, o barulho também, as músicas, a cultura. Tudo parece que é voltado hoje em dia para inserir um monte de ideia imbecil na nossa cabeça e influenciar da maneira errada, criando estímulos ruins em nós. Portanto, não falo para você cortar essas coisas. O esquema é tratar de se cuidar para desenvolver equilíbrio em sua mente. Isso sim soluciona, porque você claramente não está bem. Se prefere comer algo industrializado e cheio de sódio, em vez de uma salada fresca e diversa, se prefere festa, bebida e barulho, em vez de um bom espaço para ficar tranquilo e refletir, se prefere o celular, em vez de ler umas 10 a 15 páginas de um livro, você está sim doente. A sua cabeça não está com os estímulos certos, porque o princípio de todo ser humano é cuidar de si mesmo, desenvolver a mente e buscar progresso. E se os dias pesam e você não faz nada do que deveria, é porque tem algo de muito errado com você e a sua mente. Logo, tal sacrifício é destruir esse lado vicioso e ridículo de si mesmo, o que, convenhamos, não é um sacrifício, mas sim a busca por uma cura, por um bem-estar, por um raciocínio. Sinta-se melhor que os outros e seja melhor. Na nossa sociedade existe essa ideia de que se sentir superior é ruim, é um ato arrogante, de gente confiante demais, de alguém com características maquiavélicas. No entanto, uma coisa é você se achar e ser dominado pelo ego, seguindo cegamente as suas falsas convicções em relação a quem é. Outra coisa é você observar que, por exemplo, no ambiente profissional, você é o único que faz o seu trabalho bem feito. É o único que tem tal método. Você é o único que observa tais detalhes. E somente você, no seu círculo de amigos e família, cuida de si mesmo quando se trata da vida pessoal, de um jeito inteligente e bem-sucedido. Sabe, seja dentro da sua família, na escola, no ambiente de trabalho, se você nota que possui vantagens superiores aos outros, se você entende que a sua postura é diferenciada e que a sua mente funciona diferente, então por que ignorar que é sim alguém melhor? Não melhor no sentido geral, mas se existe uma superioridade em relação aos outros, aproveite discretamente, não para pisar na cabeça das pessoas ou atrapalhá-las, mas para ser melhor, para alavancar a sua carreira, aproveitar brechas, criar resultados positivos em cima do seu trabalho, ótimo e diferenciado, se aproveitando que o trabalho dos outros é pior. Não há vergonha nisso. Porque se o mundo de fato fosse igual, se todo mundo fosse super inteligente e competente, o mundo não teria graça. A competição, o ato de exigir de si mesmo para ser o melhor, é um dos pilares para a sua força de vontade. Não há como negar isso. Somos humanos. Queremos sempre estar no topo em relação ao que fazemos e somos. E isso não é uma competição tóxica, como falam por aí. Você não atrapalhará ninguém e nem deixará o seu ego sair do controle. É uma questão de saber somente que pode estar na frente dos outros e colocar em prática essa força e vantagens. Portanto, exija de si mesmo essa natureza superior. Exija de si mesmo a sua melhor versão. Saiba o que falta no ambiente, o que pode aproveitar
as brechas que trarão a ti benefícios, as habilidades que deve treinar. Todo dia torne-se melhor, porque esse avanço, esse prazer em saber que está no topo, é o que te motiva a continuar, a se movimentar. Até porque se nunca houvesse avanço, independente do que fizesse, você tentaria ainda ou iria parar? Pois é, se dá para ser melhor, se você pode ser superior em relação aos outros, seja, não a ponto de ser arrogante e sem ego também, apenas razão e competência. Silêncio mais atitude. Conforme você avança no silêncio, obviamente existirão erros em sua comunicação, postura, modo de pensar, mas, com esse foco individual, você tem a oportunidade de enxergar com clareza o que anda errando. Fala demais ainda? As conversas que interage são de alta qualidade ou apenas papo furado que nem deveria se importar ou prestar atenção? E o seu modo de agir? Você ainda discute à toa com os outros? Cria intrigas desnecessárias? Não aproveita tão bem o seu espaço de fala no geral ou a oportunidade para tomar uma atitude? Se preocupa em excesso a ponto de não fazer o que deveria? São nesses elementos e detalhes que deve pensar. Afinal, se você não garante esses princípios, se ainda comete erros básicos, não adiantará de nada o silêncio e o sacrifício de evitar distrações e se concentrar no que importa. Imagina, por exemplo, você deixa de sair com amigos, não vai em tal festa. Ótimo, que bom. Mas que tal então estudar, treinar, estimular o seu raciocínio? E no fim, em vez de fazer tudo isso que listei, você está no celular, olhando um monte de besteira inútil nas redes sociais, um monte de falsidade, ou fazendo o corpo mole, ficando na preguiça, deixando a mente no conforto, não agindo como deveria porque, indo ou não na tal festa, você encontrará alguma outra distração para confortar o seu cérebro. Esse é o problema, entende? Se não existir um propósito, se você entrar nessa direção de foco, mas não ter o foco suficiente na ação, então as coisas continuarão na mesma. Não adiantará de nada mudar os seus hábitos se você em si por completo não muda. Logo, defina melhor o que você quer primeiro. O que precisa realmente mudar? Quais são suas reais necessidades agora? O que deve fazer sem enrolação nem frescura? Pois, ao visualizar essas mudanças concretas e eficazes e se concentrar para avançar com convicção, não tem erro. Mas, se ficar nessa idiotice de sempre, então, independente do que faça, não terá avanço, porque não existirá consistência. Entenda isso. Sem a consistência das suas atitudes, sem a seriedade de fazer o que deve na ordem e em tempo certo, você não sairá do lugar. E o seu sacrifício de abandonar as distrações não servirá de nada. Se dentro da sua cabeça, você ainda dá um jeito de se distrair à toa. Enfim, espero que tenha compreendido o real sentido do silêncio e como significa se sacrificar nesses tempos líquidos e modernos. Essas ilusões, hábitos ruins, essa mente preguiçosa que carrega, você pode reverter tudo isso se quiser. Mas não adianta ficar só uma semana fazendo certo e depois desandar de novo. Ou você começa a levar a sério a meta, ou não dará em nada. E outra, se você não definir essa postura silenciosa e disciplinada, quem você será então? O que resta em você se não focar para ser o seu melhor? Você quer mesmo ter essa vida de se olhar no espelho
e não enxergar o que gostaria, de se olhar e perceber que não é nem metade de quem deveria ter se tornado, não caia nessa infelicidade. Não caia nesse autodesprezo e sabotagem. Você pode sim ser melhor. Você pode, com certeza, utilizar o silêncio com inteligência e seguir esse rumo de dor e sacrifício para tirar tudo de ruim da sua vida e garantir o progresso. Mas, para que essas coisas realmente deem certo, você tem que entender primeiro quem de fato é e quem quer se tornar. Só assim irá visualizar o seu propósito, que dará forças à sua postura de silêncio e disciplina. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.